Glória a Deus. Marcos 8, capítulo 8, versículo 22. Amém? Todos encontraram? Vamos ler então. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Amém? Coloca sua Bíblia no seu assento, feche os seus olhos mais um minuto. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesta noite, Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que Teu Espírito Santo possa falar aos corações. Que nesta noite, Pai, o entendimento se abra, Pai. Tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender a Tua palavra seja dissipado em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual, tudo aquilo que tem impedido os ouvidos de ouvir, ó Deus, que nesta noite o discernimento espiritual se abra nesse lugar, em nome de Jesus, Pai, e que a Tua palavra se revele aos corações nesta noite. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Quem está firme aí no jejum e na oração, diga amém. Glória a Deus, estamos firmes nesta campanha. Amém? Glória a Deus. E hoje, igreja, eu quero trazer algo a respeito do que o Senhor ministrou ao meu coração, e que hoje o seu entendimento se abra para a palavra de Deus, para aquilo que Ele quer falar conosco. Amém? Algo que é muito interessante, que nós podemos observar nas pessoas, e aqui nessa passagem fica muito claro, e que às vezes a gente se pergunta o porquê os sobreviventes de traumas continuam recriando a sua dor. Às vezes você vê a pessoa passar por aquela situação difícil na vida dela, e ela buscar aquilo novamente para ela. Por que que as pessoas têm esse hábito, essa mania? A gente pensa, fala assim: meu Deus do céu, por que que a pessoa fica recriando aquela dor, recriando aquele ambiente de dor? Vamos dar um exemplo. A pessoa que ela teve um problema financeiro terrível, ela se endividou, ela sofreu muito na questão financeira. Aí Deus vem, restaura, Deus vem, trata, ela consegue pagar as contas dela, ela arruma a sua vida. Quando de repente ela fala assim: não, agora eu vou adquirir novos cartões de crédito, e ela começa a entrar nas dívidas novamente, e ela volta novamente para o mesmo buraco que ela caiu. Às vezes a pessoa vem de um lar onde houve um casamento traumático, os pais se separaram e o marido era agressivo com a mulher, e ela vai, quando essa jovem solteira sai de casa, ela procura um marido exatamente como era o pai dela, grosseiro, agressivo. Ou ela sai de um relacionamento com uma pessoa assim e vai para uma pessoa do mesmo jeito. E aí a gente fica pensando: meu Deus, por que que a pessoa fica recriando aquele ambiente de dor? Ela fica revivendo aquela dor, ela busca viver aquela mesma dor para a vida dela. Eu não sei se você já tinha observado isso. Quem já tinha observado isso, levanta a mão, diga assim: misericórdia. É uma coisa que a gente presta atenção e observa. Por que que a pessoa fica recriando aquele ambiente de dor para a vida dela? Eu me lembro, igreja, de uma moça que ela queria se casar com um rapaz que era de outra religião, e ela tinha ministério de louvor na igreja, e
O rapaz era da religião X, não vou falar o nome da religião, mas era diferente da religião evangélica. E ela sofreu muito no noivado, porque no noivado ele disse assim: olha, eu quero dizer para você que eu estou todo esse tempo noivo seu aqui, mas eu não gosto da igreja. A minha religião é tal, eu venho só te acompanhar, mas eu não gostaria que você ficasse cantando, ficasse ministrando por aí com a equipe de louvor. Na verdade, eu estou forçado nessa igreja. Então, quando ele disse isso para ela, ela desesperou. Aí ela fez uma campanha, terminou o noivado, e aí eles reataram e se casaram. Só que o ministério dela nunca foi para frente, porque a palavra fala do jugo desigual, e jugo desigual não é só você ter uma fé diferente, mas você não compartilhar dos mesmos sonhos, dos mesmos projetos, enfim. E ela ficou casada por um certo tempo com esse rapaz e se divorciaram. O casamento não deu certo. Agora olha que interessante, eles se divorciaram e agora, recentemente, os dois se comprometeram de novo. E ele se comprometeu de novo com uma evangélica e ela de novo com a pessoa da mesma religião X. E eu falei: gente, aonde é que está o problema? Aonde é que está o problema? Né? A pessoa está recriando aquela dor, vivendo aquela dor novamente. Ela já sofreu por estar com uma pessoa da fé diferente da dela, mas ela buscou de novo a mesma coisa, fez ele. Então, isso tem um nome na psicologia. Isso tem um fundamento. E eu estava estudando sobre isso. Eu falei: não, tinha que ter uma explicação para a pessoa buscar a mesma coisa. Ela apanhava da pessoa, busca a outra que bate também. Está sempre buscando o mesmo ambiente de dor para a vida dela. Então, isso na psicologia se chama compulsão à repetição. E compulsão à repetição é um fenômeno psicológico e é um comportamento inconsciente que leva a pessoa a repetir eventos traumáticos ou situações dolorosas na tentativa de ganhar domínio sobre elas. Então a pessoa pensa assim: não, agora inconscientemente ela busca novamente uma pessoa. Você já observou que tem gente que só namora pessoas que não são cristãs? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então está faltando luz aí, meu irmão. Está faltando luz. E aonde que você está buscando esses namoros? Se não é da mesma fé. Então a pessoa continua buscando, e você vive aconselhando o mesmo problema sempre. E isso inconscientemente é a compulsão pela repetição. Porque aí a pessoa pensa assim: não, inconscientemente agora eu vou namorar uma pessoa de outra fé, e eu vou conseguir dominar essa situação, ela vai se converter. Eu vou conseguir dominar essa situação na minha casa, eu vou conseguir dominar essa situação na minha família. Eu busquei uma pessoa agressiva como era na minha casa, e eu estou buscando um marido exatamente como meu pai era ruim com a minha mãe. Eu busquei um marido igualzinho para mim. Eu repudiava que meu pai traía minha mãe, e estou com uma pessoa que me trai o tempo todo. Por que eu estou buscando isso para a minha vida? Porque a pessoa tenta conseguir domínio sobre aquela situação, e ela acha que daquela forma ela vai se curar. Só que isso só causa mais dor e sofrimento na vida da pessoa. Então, muitas pessoas buscam relacionamentos adoecidos, repetindo aquilo que ficou gravado dentro da gente. E aqui é interessante a gente notar o que Jesus faz quando ele cura esse cego. Porque isso tem tudo a ver com o ambiente. Como o pastor André falou aqui domingo, né, que era um dia de cura, amém? Eu recebi a cura sobre a minha família. Então, o ambiente de cura, ele precisa ser gerado.
E tem gente que não tem gerado ambiente de cura, tem gerado ambiente de dor. Tem recriado o ambiente de dor, tem recriado a sua dor e gerado um ambiente de tristeza para a sua vida. E aqui é interessante, porque Jesus, antes dele curar o cego, a primeira coisa que Jesus faz é tirar o cego da aldeia. Jesus não cura o cego dentro daquela aldeia. Jesus toma ele pela mão, ou seja, Jesus tira o cego daquele ambiente. Então, uma coisa muito importante para que você seja curado é você procurar um ambiente que não te adoeça. É você procurar criar ambiente de cura. Por exemplo, você se frustrou na vida sentimental e você quer esquecer aquela pessoa. O que você faz? Coloca aquela música de sofrência, ouve no último volume uma música que lembra aquela pessoa. Você fica visitando a rede social dela o tempo todo. Você fica remoendo, por exemplo, aquela pessoa te feriu, ela te fez tanto mal, e você fica visitando a rede social dela o tempo todo, vendo como ela está, se ela está feliz, se ela conquistou. Isso vai te adoecendo. Você está trazendo um ambiente de morte, de doença para a sua vida. Você vai criando um ambiente. A pessoa está depressiva e fica assistindo filme de terror, fica ouvindo música para baixo. Eu estou depressiva, mas só ouve música triste, só assiste coisa que não edifica, só frequenta lugares que não edifica. Pergunta para ela quando foi a última vez que ela ceiou, ela nem lembra que dia é ceia. Vai na igreja uma vez a cada 3 meses e está se enchendo do quê? Aí quer estar forte como, meu irmão? Se a gente que está na igreja, que está lendo a palavra, a gente sente o embate do inimigo, imagina quem não está buscando. Deus mostrou, Daniel estava orando 3 vezes ao dia, se consagrando, jejuando, e o anjo fala para ele: tem uma guerra espiritual para que a sua oração não chegue. No mundo espiritual tem uma batalha, e tem gente que não ora nem 5 minutos, não para ouvir Deus, não tem a capacidade de parar para ouvir a palavra 5 minutos. Não dá atenção para as coisas de Deus. Como que quer receber o milagre? Não vai receber, meu irmão. A gente precisa criar ambientes de milagres. Então a primeira coisa que Jesus faz é tirar o cego daquele ambiente. Tirar o cego daquele ambiente de dor. Assim como Deus faz nas nossas vidas. Deus tira algumas pessoas. Ele tira. Deus tira algumas pessoas das nossas vidas e nos retira de certos ambientes, para que você pare de recriar esse ambiente de dor para a sua vida. E sabe, às vezes dar errado é a coisa mais certa que pode acontecer na nossa vida. Quando Deus ele nos tira o chão, é porque Ele quer nos dar o céu. Ele quer trazer algo novo para as nossas vidas. Então, antes de Jesus curar o cego, Ele tira o cego da aldeia. Jesus te tira da aldeia que te construiu, dos seus medos, das suas feridas, dos seus traumas, de ambientes que te adoeceram. Jesus te tira da aldeia que te adoece, para te levar para o lugar de cura. Certos ambientes e pessoas, Deus precisa arrancar das nossas vidas, porque sozinhos nós não conseguimos. Ele arranca o cego da aldeia, Ele tira o cego da aldeia. Ele quer nos libertar da compulsão por repetição, de recriar dores e traumas, como uma forma de ganhar domínio sobre elas.
mas isso só causa mais sofrimento nas nossas vidas. Então pare de visitar aquela rede social, pare de ouvir aquela música, pare de buscar em ambientes errados, pare de buscar, pare de alimentar o desejo de vingança. Se olhar aquela pessoa, se ver aquela rede social te faz mal, então bloqueia, tira do seu campo de visão, porque esse ambiente ele adoece você. Esse ambiente me lembrava o meu passado, eu gostava disso no mundo, e eu fico vendo aquela rede social, às vezes dá uma saudade do Egito. Tira de perto de você, tira de perto de você. Eu vejo aquela pessoa, me dá uma raiva, pastora, me dá um ódio, eu lembro tudo que ela me fez. Tira do seu campo de visão e libera perdão. Libera perdão. Não alimente desejo de vingança. Libera a sua alma e deixa a justiça nas mãos de Deus. Então, no primeiro toque, Jesus ele tira aquele cego da aldeia. E no primeiro toque, Jesus pergunta: o que você vê? Jesus cospe no barro e passa no olho do cego. Como a saliva é a vida de Cristo em nós, Ele traz a sua vida em nós. Então no primeiro toque, Ele toca os olhos do cego e Ele diz: o que você vê? Ele falou: eu vejo homens como árvores que andam. No primeiro toque, aquele homem vê tudo que está fora do lugar. Aquilo que deveria estar caminhando e está parado, e aquilo que deveria estar sólido na vida dele não tem firmeza. No primeiro toque de Jesus, a gente consegue detectar o que está errado, o que está fora do lugar na nossa vida. Porque antes de Jesus nos tocar, a gente acha que a nossa vida está certa, está tudo normal. Quando Jesus te toca, você vê o caos que está a sua casa, o caos que está a sua vida financeira, tudo que você tem feito errado na sua vida sentimental, o caos que está com os seus filhos, mas você não consegue enxergar saída. Você vê homens deveriam estar andando, mas estão plantados. Árvores deveriam estar plantadas, mas estão andando. Ele vê tudo que está fora do lugar na vida dele. Então quando Jesus nos toca, Ele tira as escamas dos olhos e você consegue enxergar os erros, tudo que está destruído na sua vida, mas você ainda não enxerga a saída, você não enxerga ainda a solução. Então no primeiro toque, você vê tudo que está fora do lugar, mas você não sabe consertar. Eu não vejo como consertar. Então no primeiro toque, Jesus, Ele tira o cego da aldeia. Mas no segundo toque, Jesus tira a aldeia de dentro do cego. E quando Ele tira a aldeia de dentro do cego, Ele começa a enxergar nitidamente. E é isso que Ele faz. Deus, Ele quer tirar esse ambiente dentro de você para que você seja verdadeiramente curado. Amém? Tenha fé que eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Tudo. Eu estou te tirando desse ambiente de dor, estou criando um ambiente de milagre na sua vida. É isso que Ele estava fazendo. E Ele encerra dizendo para o cego: não volte mais para a aldeia e nem converse mais com ninguém da aldeia. Não é para voltar para lá, não é para conversar com ninguém de lá, não é para contar para ninguém da aldeia. Jesus, Ele adverte aquele cego: não volte para o lugar de onde eu já te libertei. Não volte para o lugar de onde eu já te sarei. Não volte para o lugar que você orou tanto para Deus te tirar. Não volte. Então Ele exorta. Por quê? Porque o problema do cego não era só a cegueira, era o ambiente onde ele estava. E o ambiente o adoecia. E quantas pessoas que vêm para a igreja recebem o primeiro toque de Jesus
recebem da vida de Deus, recebe o louvor, recebe a palavra, vem aqui na frente, recebe uma oração poderosa. Só que enxerga. Agora eu consigo ver, pastor, eu estou errando. Tem gente que chora, fala, pastor, eu vi que eu estou fazendo errado, eu estou tentando sair do pecado, eu estou tentando melhorar. Parou no primeiro toque. Porque sai daqui e volta para a aldeia, volta para aquele ambiente de dor. Jesus te curou, Jesus te abençoou, então toma posse da cura, haja como quem está curado, pare de chamar a doença de volta para a sua vida, comece a buscar. Eu me lembro de um testemunho do meu avô, que ele começou a jorrar toda noite, saía sangue da boca dele, ele cuspia sangue toda noite. Só que eles não procuraram um médico. Você sabe, a pessoa que mora em fazenda, né? As pessoas relutam para ir no médico. E um dia ele recebeu uma oração, e a partir daquele dia ele ficou curado, para a honra e glória de Jesus. Ele recebeu a cura de Deus. Só que aí passaram-se 6 meses, ele voltou a cuspir sangue. E aí parecia que aquela oração havia sido anulada, parecia que aquela oração não tinha valido de nada. Só que aí a minha avó se lembrou da oração, da palavra de Deus, e ela disse assim: nós oramos e repreendemos aquele mal, porque lá atrás nós tomamos posse da cura em nome de Jesus, e nós fizemos um clamor ali e repreendemos aquele mal em nome de Jesus, e ele nunca mais voltou, para a honra e glória de Jesus. Amém? É como Dagon. Quando a arca foi roubada, os inimigos colocaram a arca diante de um deus chamado Dagon. A arca ficou ali. Quando eles foram ver no outro dia, Dagon a estátua estava caída. O que eles fizeram? Levantaram a estátua de novo. Só que a arca perseverou ali. Depois, quando eles foram ver no outro dia, Dagon estava caído, com as mãos e a cabeça cortados. O que significa isso? Acabou o domínio sobre a mente e sobre as atitudes, porque a presença de Deus perseverou naquele lugar. Então você tem que perseverar. Quando você vem ao culto, Jesus te dá o primeiro toque, toma posse da palavra, Dagon cai. Só que às vezes você vai chegar na sua casa e ele está em pé lá de novo. E aí você tem que perseverar na presença de Deus, para que ele acabe com domínio sobre a sua mente, sobre o seu caminhar, para que ele tenha definitivamente a cabeça cortada e os pés cortados. E quando isso acontecer, a aldeia saiu de dentro de você, o problema saiu de dentro de você, a cura chegou, e você vai passar a enxergar perfeitamente. Amém? Só não volte mais para a aldeia, não volte para aquele ambiente mais. Não fique cultivando a minha doença, a minha doença, a minha doença. Pare com isso, pare de cultivar, de cultuar a doença. Não, comece a cultuar ao Deus que cura da doença. Comece a falar mais de Deus, comece a trazer mais a existência da cura sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É isso que nós temos que trazer para as nossas vidas. Eu creio, eu confio, eu persevero nessa palavra, na palavra que Deus me deu. Nós temos que perseverar. O problema é que a gente sai da igreja e volta para a aldeia. É esse o problema. Deus te entrega uma palavra poderosa, uma cura poderosa. Deus me curou, glória a Deus. É a mesma coisa, um irmão vem aqui, está com o pulmão tomado, Deus cura. Quando ele sai daqui,
ele pega o cigarro de novo, volta para a aldeia, volta para aquilo que adoeceu ele. Como que Deus vai nos libertar disso? Dessa compulsão pela repetição. Deus, ele acessa um lugar na nossa alma que só a palavra pode acessar, para que você não recrie esses traumas, essas dores, porque isso vai interferir na forma como você se relaciona com as pessoas e na forma como você vê a vida. Certa vez eu ouvi um psiquiatra falando que a nossa mente é como se ela tivesse 3 compartimentos, aonde fica a caixa amarela, a verde e a vermelha, como se fosse um sinaleiro. Então, a caixa verde é tudo que você viveu de bom na sua vida. Fica lá armazenado, seus melhores momentos. Quando eu me casei, quando eu me formei, quando meu filho nasceu, são coisas que você não esquece. A caixa amarela são coisas que não têm relevância, são coisas que você não memoriza. Por exemplo, se eu perguntar para você, que roupa que eu estava na semana passada, aqui no culto, alguém lembra? Não, nem eu lembro. Né? O que você jantou segunda passada? Também não lembro. Porque fica na caixinha amarela. São coisas irrelevantes. Não pode ser para o marido. Tá, marido? A mulher cortou o cabelo, é relevante. Não põe na caixa amarela. Você vai morrer. Tem que reparar. Tem que ser igual o Andrezinho. O Andrezinho, ele é observador, Andrezinho. O Andrezinho fala: tia Karen, você cortou o cabelo. Tia Karen mudou de esmalte. Tia Karen, esse cinto é novo. A mulher dele, se estiver gastando escondido, já era. Ele reconhece. Ele sabe. É impressionante a memória desse menino. Ele fotografa as coisas. Então, não pode ir para a caixa amarela. Aniversário de casamento não pode ir para a caixa amarela. Tem gente que faz mêsversário de namoro. Aí você está forçando, irmã. Tá? Lembrar a data de namoro é difícil. Que dia é hoje, bebê? Não sei. Hoje é dia da mentira. Eu lembro. Teve uma pessoa que hoje me fez um elogio. Depois eu lembrei que era dia da mentira. Eu fiquei preocupada. Eu falei, será que ela está me gozando? Né? Mas você não pode, homens, não deixe na caixa amarela, na caixa do nada. Tem que observar sua mulher, observa o seu marido. Quer ver, olha, como a diferença. Por isso que você vê, a Bíblia é um livro maravilhoso. Por que chama Bíblia? Vem da palavra grega livros, coleção de livros, porque foi escrita por diversos autores. A nossa Bíblia, ela tem 66 livros, que foi escrito mais ou menos por cerca de 40 autores diferentes. Ali tem médico, ali tem um agricultor, ali tem um boiadeiro, tem de tudo, tem tudo. E é um livro coeso, é um livro uniforme, é um livro que você não acha furo. A Bíblia, ela é um milagre. Ela é um milagre. Você vê Isaías profetizando como seria Cristo. Você vê um livro abraçando o outro. Só que cada um que conta o evangelho conta de um jeito. Lucas, ele é mais detalhista. João, então, nem se fala. João, até tem um memezinho que fala que João falou que foi o Pedro que cortou a orelha do soldado. Ninguém tinha entregado Pedro, mas João falou: eu falo que foi Pedro, porque eu dou nome aos dois. Então, cada um lê, interpreta de uma forma diferente. Então, a mulher, a caixinha amarela da mulher, ela é, eu falo que a memória RAM da mulher é mais forte que a do homem. Não é verdade? Ela lembra mais coisas. Então, você não pode deixar na caixinha amarela. Você quer ver como a mulher é diferente, a visão é diferente do mesmo fato? Vem cá, Mateus, vou te pedir uma gentileza. Vem aqui, sobe aqui. Mateus, eu quero que você vá lá na mesa de projeção e você vai pegar um post-it e trazer para mim.
Muito bem. Muito obrigada, viu? Pode aplaudir o Mateus. Parabéns, Mateus. Edilson, vem cá. Edilson, você vai me relatar o que você viu, tá? O senhor vai olhar para a câmera, falar aqui no microfone. O que aconteceu aqui agora? Ele foi ali, pegou um papel e uma caneta. Muito bem, muito obrigada. Olha lá para a câmera, fala de novo. Ele pegou um papel e uma caneta. O que mais? Só. Só, muito obrigada. Homens sendo homens, né, gente? Ele quem? Hã? Né? Agora você pergunta com a mulher. Vou descrever. A pastora Karen foi lá e pediu para o Mateus, que subiu no altar, para pegar para ela um post-it. Ele desce do altar e vai em direção à mesa lentamente e vai pegar o post-it que ela pediu, de cor amarela. E ele pega também uma caneta de cor azul, azul Tiffany. Azul Tiffany. E ele vem e traz lentamente a caneta e sobe um degrau e entrega para a pastora Karen. E pastora Karen agradece e manda aplaudir Mateus. É uma mulher contando, né? Muito bem. Olha o homem cantando. Ele foi lá, pegou a caneta e o papel. Totalmente sem sentido, né? Ninguém entendeu nada. Você fala, mas me conta. Você quer dar um nervoso na gente a perguntar para homem. Como é que foi? Que roupa que tava? Que jeito que tava? Que cabelo que tava? Que horas eram? A minha avó, ela é extremamente detalhista. A minha avó é demais. A minha avó, a caixa amarela dela, ela fala que horas que foi? Que jeito que foi? Como que ele olhou? Piscou? Gaguejou? Né? Ela é detalhista. Então a nossa caixa amarela, ela é mais forte que a do homem. Que o homem, ele foi lá e pegou o papel. Ninguém entendeu nada. Que papel? Para quê? Que cor era o papel? Isso é muito importante. Viu? Hã? E eu não pedi caneta, ele trouxe caneta. Você vê? Ó, andou a segunda vez, hein? Parabéns. Porque o que eu vou fazer com papel sem caneta? De repente eu vou... Hã? Você estava esquecendo da caneta? Ai, você se ligou. Não precisa contar, meu filho. Já estavam te elogiando. Não estraga o elogio. Igual você pergunta, irmã, que brinco lindo. Paguei R$10. Fica quieto, irmão. Não estraga o glamour. Não estraga. Fala, Jesus me abençoou. Né? Quem sabe ela ia limpar a maquiagem, né? Não sei, mas o Mateus, ele entendeu o que eu queria escrever. Então a caixa amarela da mulher, ela é mais forte que a do homem. A gente lembra detalhes que os homens não lembram. Jesus ressuscita, ele aparece para a mulherada. Por quê? Porque no evangelho se espalha rapidão. Não é verdade? As mulheres são detalhistas. Igual ele fala para a mulher do samaritana, vai, conta, né? Ela sai contando para a cidade inteira, deixa o cântaro dela e sai contando para todo mundo. Porque as mulheres são mais detalhistas. Então, essa caixa amarela são coisas irrelevantes, coisas que vocês não vão lembrar. Daqui, semana que vem, às vezes você não vai lembrar que cor que era a caneta, que papel que o Mateus pegou. Existe a caixa vermelha. Essa caixa vermelha é terrível, que são as coisas ruins que você vivenciou. Os piores traumas, as tragédias, elas ficam todas armazenadas aqui, você não esquece. Então, essa caixinha, ela é muito mais fácil de acionar do que a verde. Porque se eu perguntar para você assim, qual foi o momento mais lindo da sua vida? Você vai ter uma certa dificuldade de lembrar. Ah, tem alguns momentos, meu casamento, meu filho, minha formatura. E os tristes? Espera aí que eu tenho uma lista, né? Você lembra com mais facilidade. É a nossa caixinha vermelha, onde ficam registrados os traumas, as dores, as feridas. E é essa caixinha aqui que Jesus acessa. É essa caixinha, por isso que ele fala que ele vai pegar os seus pecados e lançar no mar do esquecimento. O único que tem poder de acessar essa caixa, a psicologia pode acessar, a psiquiatria pode te medicar, mas quem tem poder de resetar essa caixinha
É só Jesus. Ele tem poder de fazer você nascer de novo. Amém? A pessoa dizer assim: eu passei tantos traumas na minha vida, mas eu consigo prosseguir sem levar aquele trauma. Meu pai me judiava, eu judio dos meus filhos. Meu pai fazia isso, como que eu posso ser um bom pai se eu não tive? Jesus vai e reseta aquela caixa, a caixa vermelha. E é isso que ele faz com aquele cego, de tirar e lançar no mar do esquecimento. Porque a gente vive recriando esse ambiente de dor. Se você se perguntar, por que Ló voltou para Sodoma? O capítulo de Gênesis 13:8 conta que Ló escolheu morar em Sodoma. Só que era um lugar de promiscuidade, de idolatria, um lugar terrível. E aí, acontece uma guerra, onde 5 reis se levantam contra o rei chamado Quedorlaomer. Esses 5 reis se levantam, um dos 6 era o rei de Sodoma, se levantam contra esse rei, eles perdem, esse rei invade tudo e leva a Sodoma os habitantes sequestrados, e Ló é sequestrado. Aí Ló é sequestrado, perde tudo, Abraão vai resgatá-lo, e depois que ele é resgatado, o que ele faz? Ele volta para Sodoma, ele volta para o ambiente de dor, ele volta para o ambiente de trevas. Por que ele voltou para lá? Por quê? Ele voltou, ele estava recriando aquele ambiente de dor, porque era difícil para ele se separar de Sodoma. Então ele volta para aquele lugar de doença. Meu Deus, está sempre namorando o ímpio, está sempre caindo nas dívidas, está sempre caindo no mesmo vício, está sempre recriando aquele ambiente de dor, de pecado. Só que da primeira vez, igreja, Ló, ele teve seus bens confiscados, mas ele ainda tinha sua família. Depois que ele volta para Sodoma, Sodoma vai ser definitivamente destruída. O anjo tem que tirar Ló à força de lá, porque ele estava arraigado naquele lugar. Ló, ele saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dele. E como ele estava arraigado naquele lugar, a mulher dele olha para trás, ou seja, ele sai de lá, ele perde a sua esposa. Então essa volta ao ambiente de dor vai te causar mais sofrimento e pode te custar muito caro, pode te fazer perder coisas que você não vai recuperar. Por isso, quando Deus fala, saia, e como eu faço para sair? Uma das coisas mais importantes é você reconhecer a voz do Espírito Santo, conhecer a voz de Deus. Quando você está num ambiente que Ele não se agrada, quando você está falando, fazendo algo que não se agrada, Ele fala com você. Você sente. A Bíblia diz que você não pode entristecer o Espírito Santo. Se você se afastar dele, ele vai se afastar de você. E é a gente que se afasta dele. Ele não fica naquele ambiente. Só que quando a gente vai levando uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, a gente para de perceber a ausência do Espírito Santo. E isso é triste. Porque quando você está em comunhão com Deus, você percebe que Ele está ausente. Eu não estou percebendo. Parece que o Espírito Santo se afastou de mim. E a Bíblia diz, em Juízes 16:20, que Sansão, ele percebe que os filisteus estavam atacando, ele acorda do sono, e ele diz assim: eu sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Ele não percebeu que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Porque de tanto que Sansão voltou para a aldeia, foi reconstruindo a sua vida de forma errada. Como eu sempre digo, finais doem, mas recomeços em Deus curam. Recomeços em direção errada não cura, só traz mais dor se você recomeçar da mesma forma. Então, ele não percebeu que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Por isso que você tem que ter comunhão para perceber. Porque Jesus disse para ele: não volte para a aldeia. Eu estou com você, você está curado. Mas você não pode voltar para a aldeia, porque você vai adoecer de novo. Você vai ser cego de novo. Aí se você decide voltar para a aldeia, o Espírito Santo não pode ir com você. É uma decisão sua. E isso que nós precisamos reconhecer, assim como
Nós precisamos reconhecer a voz de Jesus, porque Ele que acessa a nossa caixinha vermelha, o nosso lugar de dor. Como a filha de Jairo, ela estava morta. A filha de Jairo, o sonho de Jairo, aquela menina estava morta. E a palavra de Deus fala que Jesus fala com a pessoa morta. Como que Jesus fala com uma pessoa que está morta? Porque só Jesus, Ele acessa a caixinha vermelha e reseta a caixinha vermelha. Só Ele acessa esse lugar de dor, esse lugar de morte. Então Ele vai e acessa. Quando Ele fala com aquela menina que está morta, Ele diz: Talita, que significa menina, levanta. Ele fala com a morte. Ele fala com aquele lugar na nossa alma, onde tudo adormeceu, onde tudo morreu, onde não há esperança. Ele fala, e ela reconhece a voz. E quando ela reconhece a voz de Jesus tem poder de trazer à vida aquilo que estava morto dentro de nós. É essa voz que nós temos que ouvir. Ah, mas não tem jeito mais. Como que eu consigo gerar, pastor, um ambiente de milagre na minha vida? E não gerar mais esse ambiente de dor para mim, de morte? A Bíblia fala em Isaías 38, que o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E aí chega o profeta Isaías e diz para ele assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quando Isaías fala para Ezequias: você vai morrer, Ezequias, acabou, fim. Imagina Deus falar para você: hoje é seu último dia. Calma, Senhor, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que fazer muita coisa. Foi assim, acabou. Decreto de morte. Era tempo de morte. E a gente tem que discernir o tempo. A Bíblia fala que há tempo de abraçar e tempo de solidão, tempo de guerra e tempo de paz. E tem gente que não sabe discernir o tempo. É tempo de solidão e está andando no meio da manada. A gente tem que entender o tempo que Deus está agindo na vida da gente, o tempo que a gente está vivendo. Agora tem gente que vive sempre no tempo de guerra, porque não se conserta. O tempo de paz não chega. Chegou um tempo de morte na casa de Ezequias. Quando Isaías libera a palavra, estudiosos acreditam que Ezequias estava com câncer, porque diz que ele tinha úlceras pelo seu corpo. E além de úlceras pelo seu corpo, tinha um exército cercando, o exército da Síria, com 185 mil soldados, guerras externas, guerras internas. Ezequias estava vivendo o seu pior momento, e aí Deus libera essa palavra. E aí a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto contra a parede, e chorou e lamentou, e se derramou na presença de Deus. Ele rasgou o seu coração na presença de Deus. Assim como quando vem um decreto de morte sobre a sua família, sobre a sua casa, se rasga na presença de Deus, se derrama na presença de Deus, de coração verdadeiro. E o interessante é que depois você vai ler o cântico de Ezequias, e você vai ver aí nessa palavra qual foi a oração de Ezequias. Ezequias diz assim: Senhor, lembra quando eu andei reto na tua presença. Ou seja, ele não estava mais reto, porque ele teve que pedir para o Senhor se lembrar. Quando você ora, quando você serve a Deus, quando você faz pelo reino de Deus, são sementes, você tem uma colheita. Então Ezequias, ele tinha sementes boas, ele tinha colheita boa, ele fez coisas boas na sua vida. Ele estava vivendo um momento que ele estava afastado do Senhor, então ele tinha do que se recordar. Agora o duro é a gente viver uma vida afastada do Senhor, porque uma coisa é a gente lutar contra o pecado, a gente viver na presença
e ter momentos de queda. Outra coisa é a gente viver em queda e ter momentos na presença. É diferente. E tem gente que vive em queda e só tem momentos na presença de Deus, porque vive na aldeia. Mas Ezequias não. Ele teve uma vida com Deus em momentos de queda. E ele estava no momento em que ele não estava reto. Então ele falou: Senhor, lembra, Pai. Lembra, ele chora amargamente. Ele fala: Senhor, lembra de quando eu fui reto na sua presença. Lembra de quando eu andei nos seus caminhos. Lembra, Senhor. Lembra. Lembra o que eu já fiz pela tua obra. Lembra o que eu fiz pela sua casa. Será que você tem coisas para se lembrar? Será que você tem sementes para voltar atrás e falar: Deus, lembra disso? Porque às vezes a gente fala: Senhor, lembra de mim. Mas será que a gente tem algo para dizer: Senhor, lembra disso que eu fiz pelo teu reino? E ele fala para o Senhor. E tem choro e quebrantamento. Eu não sei se tem um decreto de morte sobre a sua casa, sobre a sua família. Não sei se parece para você não tem mais jeito porque você está morando na aldeia. Mas hoje chegou a hora de você sair da aldeia. Hoje chegou a hora de você derramar o seu coração na presença de Deus e levantar um clamor. E o seu clamor vai quebrar essa sentença de morte na sua vida. Vai tirar esse ambiente de dor, de trauma. Você vai parar de recriar a sua dor e vai começar a criar um ambiente de milagre dentro da sua casa. Foi isso que Ezequias fez. Ezequias chora, Ezequias se derrama na presença de Deus. E quando ele chora e quando ele se derrama, há um arrependimento verdadeiro. E quando o arrependimento verdadeiro chega, a atmosfera muda, a ponto de Isaías estar indo embora e de repente a voz de Deus fala: volta, 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 porque eu ouvi o choro de Ezequias. A oração dele subiu ao meu coração. Fala para ele que ele não vai morrer. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Volta. Deus já tinha decretado, era o fim. Mas o arrependimento verdadeiro muda o tempo de morte em tempo de vida. E talvez esse tempo que você está vivendo de escassez está dependendo de uma atitude sua para mudar esse tempo. E Ezequias, ele muda o tempo, trazendo cura, trazendo vida. E Deus fala mais para ele: eu vou acrescentar 15 anos. Deus acrescenta sobre aquilo que cessaria, assim como ele faz. Vai cessar, Senhor, são 5 pães e 2 peixinhos. Deus, Jesus, acrescenta e multiplica sobre aquilo que cessaria. Ai, vai cessar meu dinheiro esse mês, vai cessar minha força esse mês, a minha saúde está acabando, Senhor. Deus acrescenta sobre aquilo que ia cessar, porque Ele é Deus de milagres. E Ele acrescenta, eu acrescento mais 15 anos e vou te defender e te livrar da Assíria. Não se preocupe, esses 185 mil homens estão nas minhas mãos. Eu vou te livrar da Assíria. Ou seja, todos esses problemas que você pode enumerar aí numa lista, eu vou cuidar quando o seu coração estiver inteiro em mim. Inteiro em mim. Você não precisa se preocupar. Pode ser 100 mil, pode ser 50 mil, não importa. Deus cuida. Deus cuida. Eu vou defender Israel, porque eu já tenho a vitória preparada para o meu povo. Ele já tinha a vitória preparada. E aí Deus fala mais: olha, eu vou te dar um sinal. O relógio de Acás. O que é relógio de Acás? Era um relógio de sol. As pessoas computavam o tempo através da sombra e do sol. Então elas faziam, uma espécie de roda no chão, ou suspensa, e o sol ia determinando. Era como se o sol fosse o ponteiro
você sabia mais ou menos que horas que era. Então Deus fala que o relógio de sol construído por Acás, no Isaías 38:8, farei voltar em 10 graus a sombra que o sol deixa no relógio de sol do seu pai, o rei Acás. Ele faz retroceder 10 graus. E depois, se você procurar estudos, a Bíblia pela ciência, você vai encontrar essa passagem. Como eu digo, a Bíblia ela é um livro perfeito. É um milagre ser um livro escrito por pessoas tão diferentes e ter tanta consistência, tanta coerência, tanta unidade no que está escrito. Então Deus fala assim: o sinal é que eu farei retroceder o relógio de sol em 10 graus a sombra que o sol deixa no relógio. Ou seja, eu vou fazer voltar o tempo. Tem como voltar o tempo, igreja? Não. Mas Deus tem como. Deus faz retroceder a sombra. Assim como Ele faz retroceder, como Ele acessa a nossa caixinha vermelha, que nos prende ainda a essa aldeia. Ele faz retroceder a sombra de dor que ficou do seu passado. Os traumas, as feridas gravadas, Deus faz voltar o tempo. Lá naquele tempo que você sofreu, lá naquele tempo de dor, Ele faz aquela sombra retroceder da sua mente para te curar completamente. A sombra retrocede da sua vida, porque Ele é cura. Ele volta no tempo, Ele volta, sabe, naquele tempo, pastor, eu fui muito machucado na minha infância. Deus volta o relógio do sol, Deus faz a sombra retroceder, Ele volta lá na sua infância e te cura, e te restaura. E essas feridas não são mais feridas abertas, são cicatrizes de testemunho de tudo aquilo que você superou em Deus. E Ele diz mais: o tempo que roubado foi, não se compara à glória que vai ser revelada, a glória que virá. Deus é aquele que reme o tempo, Ele tem poder de remir o tempo. E tudo aquilo que você não viveu em 10 anos, Ele faz você viver em 2 meses. Porque Ele tem poder de remir o tempo. Ele diz: Acás, eu vou te dar um sinal. E Ezequias ficou curado imediatamente, pastora? Não, ele falou assim: olha, você vai passar, eu vou te dar um sinal, a sombra vai retroceder. E quantas sombras Deus tem feito retroceder nas nossas vidas? Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes você achou: não vou conseguir, eu vou quebrar financeiramente, Deus levou provisão. Quantas vezes você pensou que você ia morrer porque você gostava daquela criatura, que hoje você olha e fala: misericórdia, eu achei que fosse morrer. Sabe que eu até pensei, pastora, em tirar minha vida por causa dessa criatura. Ai, Deus te liberta daquilo, tira daquilo da sua vida. E aí você pergunta: ele foi curado imediatamente? Não. Ezequias disse assim: você vai passar uma pasta de figo sobre os machucados. O figo era como se fosse uma pasta de antibiótico. Ele era fungicida, ele era para matar bactérias, ele era anti-inflamatório. Então ele tinha que passar. Ele combate infecção respiratória, alivia dores. Então ele tinha que passar a pasta de figo nas suas feridas, porque a cura é um processo. A cura é um processo. Existia um câncer ali arraigado, porque ele foi reto, mas ele não estava mais reto. Então, para Deus tirar a gente completamente, a aldeia completamente de dentro da gente, quando Ele tira completamente de dentro de você, você entra na aldeia, você não se identifica. É como se você fosse um peixe fora do aquário. Você fala: meu Deus,
Como que eu pertenci a essa rodinha aqui? Eu não suporto mais essas conversas. Eu não suporto mais esse ambiente, essa música. Eu não suporto mais esse cheiro de bebida, de cigarro. Eu não suporto mais esse ambiente. Eu não suporto mais esse som. Eu não me sinto mais parte dessa aldeia, porque Deus tirou completamente a aldeia de dentro de você. Você não sente falta disso. Não sente. Porque existe um amor que queima aqui dentro, que é mais forte. Se você quiser servir Jesus e deixar o pecado por medo do inferno, isso não vai ser suficiente para te segurar. O que vai te segurar para não pecar não é o medo do inferno, é o amor por Jesus. É o amor que você sente pela presença, de não suportar viver sem ela. Assim como Davi dizia para Deus: Senhor, pode me tirar tudo, mas não me tire a sua presença. Eu não posso suportar viver sem a sua presença. Então a cura é um processo, porque Deus acessou sua caixinha vermelha, Ele vai resetar e vai te trazer cura, vai te trazer restauração. Mas você não pode recriar esse ambiente. E aí quando você sair daqui e acionar um gatilho que vai te lembrar aquela dor, você vai lá e passa a pastinha de figo e joga a pastinha de figo. O que é essa pastinha de figo, pastora? Você acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo. Você acordar e orar, você acordar e ler a palavra, você acordar e se revestir. Vai para a academia, malhar, põe um fone. Em vez de colocar música, coloca louvor, coloca pregação para você ouvir. Vai se revestindo. Daqui a pouco você está lá na esteira dando aleluia, dando glória a Deus, e tem que cuidar para não cair da esteira. E está lá no manto. Daqui a pouco tem uma irmã lá do teu lado. Começa a desabafar para você poder pregar a pregação para ela, entendeu? Para você ministrar o que está sendo ministrado na sua vida. As pessoas vão começar a se aproximar de você, porque você vai começar a passar a pastinha de figo todos os dias sobre a dor. Todos os dias sobre aquele lugar. Você vê como o ambiente, o psicológico. Um dia nós brincamos com um amigo, porque nós estávamos indo para o aeroporto pegar um avião, e no caminho ele começou a falar sobre tragédias aéreas. Aí ele falou: uma vez o piloto deixou, você sabe a maior tragédia que aconteceu, que o piloto deixou o filho dele pilotar o avião e morreu todo mundo. E só falando de tragédia aérea, e a gente indo para o aeroporto. Aí o Mateus falou: nossa, que propício, né? Ele falar sobre isso. E gente, quando você está com a mente bem, né, você não deixa isso entrar. Depois nós brincamos com ele, falou: irmão, você ama a gente, hein? Pelo amor de Deus, a gente está indo viajar. Quem já tem medo, já está num ambiente de terrorismo ali. A primeira turbulência do avião, ele já vai ficar pensando 1 milhão de coisas, porque ele está num ambiente onde aquilo está sendo falado, propagado. Então você tem que criar ambientes de cura para a sua vida. Então, como foi pregado, isso tem sido ministrado aqui nessa igreja, é tempo de cura, é dia de cura. Só que o que Deus quer é que você, para você viver esse tempo de cura, que você não volte mais para a aldeia que te adoeceu. Não volte mais, para que a cura viva dentro de você. E hoje, se coloque em pé que nós vamos orar. E hoje, esse ambiente de cura está sendo gerado aqui nesse lugar, amém? Hoje Deus quer acessar a sua alma, aleluia, e tirar de você aquilo que te deixado cego. Deus quer tirar você dessa aldeia, desse lugar. Deus quer que você seja curado totalmente. Mas eu só vejo homens como árvores que andam. Eu só vejo os meus filhos destruídos. Eu só vejo a minha casa prostrada, pastor. Eu só vejo a minha saúde piorar. Eu só vejo as dores piorarem.
Pastor, eu só vejo o fim. Eu só vejo a minha situação financeira apertando mais. Eu só vejo homens como árvores que andam. Eu não consigo ver nitidamente. Mas hoje Jesus, Ele quer derramar o segundo toque na sua vida. Hoje Ele quer acessar essa caixa vermelha, essa aldeia que te construiu, esses medos, esses traumas, esses pensamentos negativos. Ele quer acessar essa área da sua vida para te libertar por completo. Não pare no primeiro toque. Persevere até que o segundo toque chegue na sua vida. Persevere até que o milagre se materialize. Persevere. Porque Deus quer abrir os seus olhos espirituais nessa noite. Deus quer abrir os seus olhos espirituais nessa noite. E hoje Ele não vai se limitar ao primeiro toque. Hoje Ele quer te tocar completamente. Hoje Ele quer tirar completamente a aldeia de dentro de você. Senhor, mas a minha alma está em pedaços, Deus. Eu preciso, Senhor, ser refeito por Ti, Deus. Eu preciso, Deus. Hoje o Espírito Santo vai te tocar. O Espírito Santo vai te tocar, Jesus. Oh Deus. Hoje Ele quer te tocar e te sarar. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje você vai receber vida de Deus, para que você pare de criar ambientes de dor para a sua vida. A compulsão pela repetição não vai mais agir na sua vida. Deus vai te libertar totalmente. E você vai ver com os olhos de Deus. Você vai buscar para a sua vida aquilo que Deus deseja. Não que o seu coração deseja, não que a sua carne deseja, mas que Deus deseja para você. Hoje coloca a pasta de figos sobre essa dor. E hoje Deus fala com a sua alma: eu vou te refazer, meu filho. Eu vou refazer a sua vida, a sua história. Eu vou te refazer por completo. Oh Deus, em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Se nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega agora, perdido me encontrou. Diga, agora eu posso ver. Eu posso ver teus olhos de amor, pra que eu possa vir. Sua vida Ele entregou.
mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Oh, oh, fui cega, agora posso ver. E me encontrou. Diga, agora eu posso ver. Eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou, agora eu posso ver. Eu posso ver Olhos de amor. para que eu possa viver. Sabe, igreja, Jesus, ele é tão lindo. Ele é tão lindo que ele não cura só o cego naquele momento. Ele diz para o cego: não volte mais para a aldeia. Ele não tem só cura momentânea, ele tem direcionamento. Ele tem direcionamento. Ele está te curando hoje, mas você não vai sair daqui perdido, sem bússola, sem guia, não. Ele tem direcionamento para a sua vida. Ele ama tanto aquele cego que ele diz: não volte mais, não volte mais. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: não volte mais. A razão que você veio aqui: Senhor, eu preciso de uma resposta. Me dá uma resposta, eu estou desesperado. Deus está dizendo: sai dessa aldeia. Não volte mais para essa aldeia, porque eu não te quero aí. Jesus, ele ama tanto, tanto, tanto que ele diz: não volte mais. Não volte mais, porque eu te amo e eu te quero curado para sempre. Não só momentaneamente, eu te quero curado para sempre. Não volte a ser aquele pai, não volte a ser aquela mãe, não volte a ser aquela mulher, não volte a ser aquele homem, não volte a ser aquele filho, aquela filha. Não volte a ser quem você era. Eu quero te curar, filho, para você viver um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de vida. Aleluia. Um tempo de vida, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de vida. Sopra aqui, Senhor. Sopra aqui. Hoje Deus está acessando as caixinhas vermelhas da alma. Hoje Deus está falando com a morte. Talita, levanta. Levanta. Desperta essa fé que está adormecida aí dentro. Desperta essa fé. Desperta essa fé. Desperta essa fé. Desperta essa fé dentro de você. Começa a gerar um ambiente de cura.
Um ambiente de cura está sendo gerado aqui. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sobre esse lugar, Deus. Sopra, sopra. Espírito Santo de Deus, sopra sobre esse lugar. Sopra sobre esse lugar. Sopra sobre esse lugar, ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, meu Deus, quero acessar esse lugar de dor, porque muitas crianças que foram maltratadas se tornam pais que maltratam os seus filhos. Foram abusados, se tornam pais que abusam dos seus filhos. Porque Deus, Ele quer te resgatar de tudo que te construiu. Essa aldeia que te construiu, Ele está tomando você pela mão hoje e te tirando. Talvez a sua família é uma família de pessoas hipocondríacas, de pessoas depressivas, de pessoas que murmuram, de pessoas que não dão certo na vida sentimental. Talvez você venha numa família carregada de maldições. Você foi construído nessa aldeia, mas hoje Deus está te resgatando desse lugar, desse ambiente, porque Ele quer te tocar. Ele quer te tocar para que você veja perfeitamente, para que você veja. Porque Ele pegou a sua alma que estava em pedaços e Ele te refez para que você guarde o precioso tesouro que é a palavra, que é a presença, que é a vida de Deus sobre você. Então hoje você não vai pedir para Deus bênçãos materiais. Você não vai pedir a Deus por alguém. Você vai pedir: Deus, tira isso de mim. Tira isso de mim, Deus. Visita essa aldeia aqui e arranca essa aldeia de dentro do meu coração. Eu quero que você pense: qual é a aldeia que está deixando você doente? Qual é a aldeia
que está travando a sua vida? Qual é a aldeia que estabeleceu um tempo de morte, um tempo de guerra, um tempo de escassez que não tem cessado? Qual é a aldeia? Hoje Deus quer arrancá-la de dentro de você. Então fala para Deus: Deus, me cura. Você não nasceu para sofrer, você não nasceu para ser cauda, você não nasceu para ser mandado, você não nasceu para ser traído, não. Você é coroa da criação. Você merece viver as promessas de Deus na terra. Por isso hoje fala: Deus, acessa essa aldeia aqui e arranca ela de dentro de mim. Arranca. Quando Jesus diz: não volte mais para a aldeia, Ele liberou a palavra que curaria aquele cego. Quando Ele diz: não volte mais para a aldeia, Ele estava fazendo com que aquele cego entendesse que para ele ser curado, ele precisava sair da aldeia e não voltar mais. Quando Jesus disse: Talita, levanta. Quando Ele disse para a morte: Talita, levanta, Ele estava falando com a morte. Assim Ele está falando com você. E quando você começar a reconhecer a voz do Espírito Santo, você vai começar a estabelecer um ambiente de milagre dentro da sua casa, de vida de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. E você vai escutar o som da voz que te liberta. Aleluia. Posso ver olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver Jesus. Eu posso ver olhos de amor, para que eu possa viver. Ele não quer que você exista, Ele quer que você viva. Agora eu posso ver. Eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor conquistou para nós na cruz, amém?